Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora doutora Amanda Costa e o projeto Reinventando o Brasil Enem 2023 traz agora a aula 7 para vocês de Química. Então, nessa aula nós veremos soluções, gases e termoquímica. Então, a gente já viu que o que são soluções, né? O que são soluções? É preciso conceituar primeiro, compreender, para poder entender esse conteúdo que a gente vai ver aqui nessa aula. Então, você tem um chamado soluto, tá? Que normalmente é um sólido, mas pode ser um líquido também, dependendo da quantidade, tá? Você tem um solvente e você tem, quando você adiciona esse soluto, tá? E estou falando isso de regra geral para vocês poderem compreender melhor, tá? Quando vocês adicionam um soluto no solvente e essa solução, tá? E essa mistura, na verdade, ela se torna homogênea, ou seja, ela só tem apenas uma fase, você não consegue distinguir os elementos, os compostos que tem nessa mistura, tá? Então, por isso ela é uma mistura homogênea, você tem a chamada solução. Então, isso aqui é um conceito para que você possa entender o que é solução. Bom, gente, as soluções, elas podem ser expressas de várias formas, na questão da proporção do soluto para o solvente, como a questão do soluto para a própria solução, ou até do solvente para a própria solução. Eu trouxe aqui algumas formulazinhas que vocês devem aplicar. Infelizmente, nós não vamos ter tempo hábil para que eu possa trazer exemplos para vocês, tá? Mas é muito importante que essa revisão que nós estamos ministrando aqui no projeto, vocês não fiquem apenas nessa revisão, vocês também vá aos livros, vá fazer questões para que você possa treinar e assim poder compreender mais o conteúdo. Então, como é que a gente tem as formas de expressar essas soluções? As soluções, elas podem ser expressas em chamada concentração comum, onde você tem o C aqui, que é chamada concentração comum. Você tem a massa do soluto, tá? É dado aqui pelo esse M e um 1. E você tem também o volume total da solução. Lembrando que você precisa também saber compreender as unidades e a mudança dessas unidades. E você tem o volume da solução. Então, quando você tem a massa do soluto pelo volume da solução, você tem a chamada concentração comum, tá? Normalmente ela é dada em gramas por litro. Outro fator também, você tem a densidade. Gente, é muito importante que vocês não confundirem a concentração comum com a densidade. Por quê? Porque enquanto a concentração comum você tem a massa do soluto pelo volume da solução, na densidade você tem a massa da solução, ou seja, quem é a solução? O soluto e o solvente. Você tem a massa da solução pelo volume da solução. Então, densidade é uma propriedade daquela solução, ok? Bom, a densidade normalmente ela é expressa em gramas por centímetro cúbico. Uma outra forma de você expressar as soluções é chamado em título. No caso, você pode ter o título em massa, onde você tem a proporção de massa do soluto pela massa da solução, como também ele pode ser expresso em volume, onde você tem o volume do soluto pelo volume da solução, tá? Então, essas são as duas formas proporcionais para você poder expressar uma solução. Uma das formas mais conhecidas que são para você expressar a solução, para você entender a quantidade de matéria que tem numa solução, é a chamada concentração molar ou molaridade. Como é que ela é? A concentração molar, ela é dada em números de mols do soluto, tá? Números de mols, a gente lembra desse conceito que a gente já viu, tá? Do soluto, esse umzinho aqui, ele mostra que é relacionado ao soluto, tá? Para a gente poder diferenciar, pelo volume da solução. Então, ele é dado em mols por litro. Normalmente, a unidade mais aceita para a concentração molar é em mols por litro. Então, você tem o número de mols pelo volume da solução. Uma relação que acontece entre essas grandezas, entre essas fórmulas, concentração, quem é concentração? É a densidade, que a gente viu, tá? Relacionada à solução, vezes o título, tá? Esse título pode ser em massa ou pode ser em volume, tá? Já que é uma relação de uma unidade por outra, então ele não tem uma unidade em si. E também tem a chamada molalidade, que é o número de mols do soluto pela massa do
solvente, tá? Então aqui a gente tem que tomar cuidado também para não confundir molalidade com molaridade, tá? Então aqui você tem o número de mols do soluto pela massa do solvente. Então, gente, aqui é algumas, tá, das fórmulas, das grandezas que são muito usadas para expressar as soluções. E de acordo com a questão que você vai ver no Enem, é que você aplica essa fórmula. Então, é muito importante que vocês prestem atenção à unidade, tá, que tem na questão e a fórmula que você vai utilizar para aplicar nessa questão. E vejam também essa mudança de uma grandeza para outra, tá? Fiquem bem atentos. Outras formas de expressar, que também é muito utilizada, é as chamadas parte por milhão, tá? Qual você tem aqui no caso, ela pode ser por massa, você pode ter 1 grama por 1 tonelada, chamado ppm, tá? Que quer dizer partes por milhão. Você pode ser a proporção de 1 miligrama por 1 quilo, ou então 1 micrograma por 1 grama, tá? Ela também pode ser expressa em volume, tá? Que pode ser 1 litro por 1000 metros cúbicos e assim sucessivamente, 1 ml por 1 metro cúbico, que é o mais usado, 1 microlitro por 1 litro, tá? 1 microlitro por 1 litro, então 1 ml por 1000, tá? Chamado partes por milhão, ou seja, de 1 para 1 milhão, ou seja, de 1 para uma notação científica de 10 a 6, que é 1 milhão. Bom, e pode também ser em massa por volume. É muito importante você prestar atenção qual é a relação que a questão está falando, se ela é massa por massa, se ela é volume por volume, tá? Ou então se ela ainda é massa por volume. Então, quando a gente fala de massa por volume, você pode ter também 1 grama por 1000 litros, 1 miligrama por 1 litro ou 1 micrograma por 1 ml, desde que a proporção seja de 1 para 1 milhão. Também bastante usado é o ppb, que quer dizer o quê? Partes por bilhão, ou seja, deixa de ser de 1 para 1 milhão, né? De 1 para 10 a 6, para ser de 1 a bilhão, ou seja, de 1 para 10 a 9. Então, você tem um exemplo aqui, ó, uma parte de um soluto para 10 a 9 partes da solução. Ou você pode também ter o chamado PPT, que é partes por trilhão, que vai ser uma parte do soluto, tá? Por 10 a 12 partes da solução. E isso se aplica a essas unidades aqui, tá? Desde que obedeça essa parte proporcional aqui. Então, pode ser ppb também massa por massa, massa por volume, ou então, ou volume por volume, ou então massa por volume. A gente vendo aquelas questões de ppb, como ppm e ppt, a gente também pode ver o seguinte, que tem as concentrações percentuais, tá? Porcentagem, né? Bem conhecida. Você tem a porcentagem em peso, de peso por peso, tá? Você pegou o peso, o exemplo do soluto e da solução, multiplicou ela por 100, você tem a porcentagem, né? A proporção de massa de um por outro. Você também pode ter essa porcentagem volume por volume, tá? Que isso também é bem falado nas questões. Você tem o volume do soluto pelo volume da solução. Multiplicado por 100, você tem esse percentual. Ou ainda pode ser peso por volume, que você tem um peso, né? No caso, a massa, tá? É muito importante a gente separar um pouco isso também, que o peso é dado, na verdade, seria a massa, no caso em gramas, pelo volume da solução ml, multiplicado por 100. Então, aqui são concentrações percentuais que também são muito usadas em questões, tá? Então, é importante você ver PP, peso por peso, VV, volume por volume e PV por peso por volume, que essa é a forma de se falar, apesar de que, na verdade, não é peso, seria massa. Bom, agora o próximo conteúdo a gente vai ver a questão dos gases, tá? O que são gases? A gente viu que gases, ele é matéria. Por quê? Porque ele possui massa e ele também possui volume, tá? Então, um exemplo aqui que eu coloquei foi a questão do botijão de gás, né? Normalmente um botijão de gás, ele tem o quê? 13 quilos, né? Então, ele tem o seu peso, né? Tem a sua massa, apesar de ser gasoso, né? Além da estrutura, né? A gente sabe que tem a diferença quando você tem um botijão cheio do botijão vazio. Por quê? Porque aquele gás ali que está presente dentro do botijão, ele também tem a sua massa, né? Tem o seu peso, né? Já que ele é matéria. E da mesma forma, ele também, além dele ter a massa, ele também ocupa esse volume. Então, um exemplo aqui de volume, você tem o chamado metro cúbico. E é muito importante, gente, para você poder compreender a questão do volume, que vocês entendam isso aqui, essas notações matemáticas aqui, no qual 1 metro cúbico, ele corresponde a 1000 litros. Por quê? É 1 metro por 1 metro e por 1 metro, né? Ele é metro cúbico e ele equivale a 1000 litros, tá? Ou equivale também a 1 milhão de ml ou centímetro cúbico. 1 litro, ele equivale a 1000 ml, que equivale a 1000 centímetros cúbicos. E 1 ml
a 1 centímetro. Então, você tem 1 centímetro por 1 centímetro, você tem 1 ml. Além de ter massa e volume, os gases também, eles são modificados com relação à temperatura, tá? É muito importante a gente entender a temperatura dos gases, tá? E para a gente poder entender a temperatura é muito importante, eu acho que vocês estudam mais em física, a mudança, né, dessas escalas de temperatura. A gente, aqui no Brasil, a gente utiliza a escala de graus Celsius, que ela vai de menos 273, que é o zero absoluto, a menor temperatura na escala Celsius é o menos 273, e no caso, a gente tem aqui normalmente a temperatura de fusão da água, né, que é 0 graus Celsius, né, e é 100 graus Celsius. Então, essa daqui é a escala Celsius. Proporcionalmente, a gente tem a escala chamada Kelvin, tá? No caso do Kelvin, a gente vai utilizar mais para a questão das equações, dos cálculos, ok? Você tem que menos 273 na escala Celsius é igual a 0 Kelvin, tá? Que é o chamado zero absoluto. Então, quando você tem a temperatura de fusão da água, ela é 273 kelvins, e a temperatura de ebulição da água, ela é 373 kelvins. Então, para mudar de uma para outra, qual é a diferença? Apenas o valor de 273. Então, é bem simples você fazer essa conversão de Celsius para Kelvin. Uma outra questão importante também, quando a gente vai estudar os gases, é a questão da pressão. Porque os gases também, eles exercem uma grande pressão. E para que a gente possa entender a pressão, a gente tem um instrumentozinho aqui. Quando a gente mede temperatura, a gente mede normalmente com um termômetro. Para medir a pressão, normalmente a gente usa o chamado barômetro. Algumas questões, tá? Muitas delas, elas utilizam o ATM, né? Que é a atmosfera, pressão atmosfera. Se você for ver, normalmente a pressão aqui no nosso planeta é chamado 1 ATM, né? Condições normais de temperatura e pressão. Então, a gente tem essas condições normais no qual é 1 ATM, né? A nossa pressão é 1 ATM e a temperatura é 25 graus Celsius. Então, 1 ATM corresponde a 76 centímetros de mercúrio, porque o mercúrio também ele ajuda para poder medir a pressão. Então, tem várias outras unidades aqui que elas são utilizadas para medir a pressão. Gente, é muito importante, quando você for fazer os cálculos, você atentem muito, não só às unidades, mas também à conversão de uma unidade para outra. Bom, então, quando a gente faz a mudança dos gases, a gente precisa entender algumas leis que regem essas mudanças, tá? Então, a gente tem as chamadas leis físicas dos gases. Então, a primeira lei é uma lei que envolve uma chamada transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? O nome já está dizendo, iso igual, térmica, temperatura, ou seja, então é uma mudança que vai ocorrer numa mesma temperatura, tá? Então, a gente tem essa lei aqui de Boyle-Mariotti, onde você tem, um exemplo, um recipiente contendo um determinado gás, tá? Esse gás está numa pressão inicial, vamos chamar ela de pressão 1, e um volume inicial de volume 1, tá? A massa é constante, ok? Já que você tem aqui um sistema fechado, vamos falar um sistema fechado, tá? No qual a massa ela não sai, então você tem um sistema fechado, no qual essa massa é constante, e quando a gente está falando de transformação isotérmica, a temperatura também vai ser constante. Então, o que acontece? Se você diminui o volume, o que acontece? Se você diminuir o volume, você vai aumentar essa pressão. Então, você vai ter aqui no estado posterior, você tem um volume diferente, que no caso é menor do volume inicial, mas você vai ter aqui uma outra pressão, que se você comprimir, se você diminuir o volume, você vai o quê? Você vai aumentar a pressão lá dentro. Então, dando como exemplo na transformação isotérmica, o que acontece? Um exemplo, se você tem inicialmente uma pressão de 2 ATMs e você tem um volume de 600, você tem o quê? Um produto, tá? Que é multiplicando a pressão pelo volume de 1.200. Só que acontece o seguinte, se você aumentar a pressão, tá? Você aumentar a pressão, você diminui o volume. Imagina aquela compressão, né? Um exemplo, um êmbolo de uma seringa, quando você diminui o volume, você está o quê? Aumentando a pressão lá dentro. Então, se você diminuir o volume, um exemplo, volume de 600 ml, se você passou ele pela metade, a pressão vai ser proporcional. Então, você diminui o volume, tá? À medida que você diminui o volume, você aumenta a pressão, no caso ali dos gases. Então, você tem aqui, ó, o mesmo produto. Então, essa relação é a mesma. Então, aumentou a pressão, diminuiu o volume, quando se fala numa transformação isotérmica. Bom,
Agora, uma outra lei é quando você tem a chamada transformação isobárica, tá? Essa chamada lei de Gay-Lussac. Você tem uma transformação isobárica. O isobárica é uma transformação que ocorre numa pressão constante. Então, vamos ver aqui. Vamos supor que a gente tem aquele mesmo recipiente, tá? Lembrando massa constante, né? Sistema fechado, a gente tem uma massa de gás aqui constante. Você tem inicialmente um determinado volume e você tem inicialmente uma determinada temperatura. Então, imagina o que aconteceu aqui. Você aumentou essa temperatura, tá? Quando você aquece e aumenta a temperatura, qual é a tendência? É as partículas, elas se afastarem, tá? Então, se você aumenta a temperatura, você aumenta também quem? O volume. Então, você tem um estado inicial de volume 1 e temperatura 1. Pressão, ela é constante, já que essa transformação ela é isobárica. Então, você aumentou a temperatura, você também fez o quê? Você também aumentou o volume, porque essas moléculas, elas tendem a se afastar. Então, o que acontece? Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente pode ver abaixo também que essa relação do volume com a temperatura também é constante. Então, um exemplo. Você tinha inicialmente uma temperatura de 100 kelvins. Olha aqui, gente, presta atenção que o utilizado essas equações aqui é em kelvins. Então, é sempre necessário, quando você vê uma temperatura em graus Celsius, você transforme para Kelvin, ok? Então, um exemplo, você tem aqui uma temperatura inicial de 100 kelvins e um volume inicial de 200 ml. Então, você tem essa relação, né, do volume pela temperatura de uma relação de 2. Se você aumentou em 100 graus aqui, Kelvin, tá, de 100 para 200, você também vai aumentar esse volume. Aqueceu, expandiu. E assim sucessivamente. Então, aumentando a temperatura, você também aumenta o volume na mesma proporção. E a outra lei é a lei de Charles, é chamada uma transformação isométrica. Isométrica por quê? Ó, métrica, tamanho, né? Então, a gente está falando aqui com relação ao volume. Então, manteve o volume constante. Então, imagina que você tem aqui um estado inicial, você tem uma determinada pressão, tá? E você tem uma determinada temperatura. Então, o que acontece? Massa constante, né? O gás aqui dentro de um recipiente fechado. E o volume também, ele é constante, tá? Ele não vai mudar. Você observa, você não vê nenhuma mudança no volume. Só que acontece o seguinte, se você aumentar essa temperatura, o que você está fazendo? Você está fazendo que essas moléculas aqui gasosas, elas se movimentem. Então, se você está fazendo isso, você está dando maior pressão dentro aqui nessa mudança, tá? Então, o que vai acontecer? Se você tem, ó, tem essa mesma relação, se você tem, um exemplo, uma temperatura de 100 kelvins e você tem uma pressão inicial de 3 atm, tá? Lembrando, ó, pressão em atm. Você vai ter, um exemplo, esse quociente aqui, essa relação, essa razão aqui, já que a relação entre pressão e temperatura, ela é constante, tá? Se você aumentou a temperatura, você vai aumentar o quê? A pressão. E assim vai. Então, você pode ver que aumentando a temperatura, você também aumenta a pressão de forma constante, já que o quociente é o mesmo, tá? Então, quando você aumenta a temperatura, você também aumenta a pressão devido à agitação das moléculas. E a equação geral, para a gente entender a relação entre pressão, temperatura e volume, você tem a chamada equação geral dos gases, que ele fala o seguinte, que a pressão e o volume pela temperatura num estado inicial é igual à pressão, volume e temperatura num estado posterior, tá? Então, ele fala o quê? Que pressão, volume pela temperatura, ela é constante, tá? E aqui, né, alguns reforçando aqui, você tem a pressão ATM em mercúrio e Pascal e a temperatura em graus Celsius ou em Kelvin. E expandindo um pouco mais, você tem chamada equação de Clapeyron, onde você tem o seguinte. A gente já viu que essa equação geral dos gases, ela é constante, tá? Só que valor é esse? Ele é igual ao número de mols por uma constante. Então, eles descobriram qual era a constante que se relacionava com essa equação aqui. Então, o que acontece? Você tem, eu vou passar para vocês a fórmula padrão, a fórmula mais básica, que é pressão vezes temperatura dividido, ou pressão vezes volume vezes temperatura, é igual ao número de mols vezes o R, que esse R é uma constante. Se a gente utilizar a pressão em ATM, o volume em litros, número de mol já está dizendo mol, e a temperatura em Kelvin,
o valor dessa constante vai ser 0,082 atm vezes litros por mol vezes Kelvin, tá? Se você altera essas unidades, você vai alterar também o valor dessa constante. Então é importante que vocês notem, reforço também a importância de sempre quando forem fazer uma questão, vocês prestarem atenção nas unidades, tá? Que essa questão está fornecendo e naquelas que vocês vão utilizar. Bom, e os gases, é interessante você saber também a questão das misturas gasosas, tá? Quando você tem um gás A misturando com um gás B, você tem o quê? Essa mesma relação, tá? Só que acontece o seguinte, esse número de mols vai ser o quê? A soma do gás A mais o gás B. Então, quando você aplica lá naquela equação, tá? Aquela equação de Clapeyron, você tem o quê? Pressão vezes a temperatura igual ao número de mols total, no caso A mais B, vezes a constante e vezes a temperatura. E também o que acontece? Aqui quando a gente fala em pressão parcial, então a gente falou de mistura, né? Você tem o número de mols do gás A e do gás B, mas cada gás, ele mesmo dentro daquela mistura, ele exerce uma determinada pressão. Então para você saber a pressão de cada gás, você vai o quê? Você tem a pressão total, né? Que é a pressão da mistura, e você tem a pressão parcial, tá? Você tem aqui da mistura e você tem a pressão parcial, que ela é relativa ao número de mol de cada gás. Um outro conteúdo, gente, que a gente tem que ver é a questão da termoquímica, ok? A termoquímica, ela é uma área da termodinâmica. Como a maioria das questões, dos assuntos, eu vejo mais falar da questão da termoquímica, eu vou me ater mais a esse conteúdo. Então, o que seria a termoquímica? Termoquímica é a área da termodinâmica que envolve as trocas de calor nas reações químicas. O nome já está dizendo, termoquímica. É a química que envolve os calor, tá? Um exemplo aqui, a gente tem a combustão da gasolina. Então, no caso da termoquímica, a gente vai se ater às reações que elas envolvem as trocas de calor. O calor, algumas vezes, ele vai funcionar como um produto, que é formado na reação, como algumas vezes a gente vai ver que ele vai funcionar como um reagente, que ele vai ser necessário para que a reação ocorra. Um exemplo clássico é a reação de combustão da gasolina. A gente tem aqui uma equação que ela está balanceada, tá? Então, você tem aqui a gasolina, que a gente vai ver mais frente que é um hidrocarboneto, tá? Carbono e hidrogênio. Ela ocorre a combustão, né? A queima dela, e ela vai produzir CO2 e água. Mas, além dela produzir CO2 e água, ela vai produzir também o quê? Uma grande quantidade de calor. E é esse calor, tá? Do processo dessa combustão, que ele é usado para quê? Para mover o carro, né? Já que o carro, para poder andar, ele precisa de energia. Então, essa energia, ela vem da forma de calor lá da combustão da gasolina. O calor que ocorre nas reações, ele pode ser expresso dentro das equações químicas na forma de um chamado entalpia, que é o H. Então, em reações envolvendo líquidos e ou sólidos, tá? Esse Q, que é o chamado quantidade de calor, que é a variação da energia, tá? Ele é chamado de H, de entalpia, ok? O que acontece? Nas reações químicas, quando você tem um valor de entalpia maior que zero, a reação é endotérmica, ou seja, se ele está maior que zero, ele quer dizer o seguinte, que você precisou de energia, no caso aqui, que a gente está falando de calor, para que a reação ocorra. Então, essa reação ela é endotérmica, ou seja, ela precisou, endo quer dizer para dentro, então ela precisou absorver calor para que a reação acontecesse. Já como esse ΔH, essa variação de entalpia, de energia, ela é menor que zero, quer dizer o seguinte, que ela não precisou, na verdade ela liberou energia. Então é chamada uma reação exotérmica, ou seja, então se o calor ele é menor do que zero, se ele é negativo, é porque na verdade o que aconteceu foi uma liberação de energia durante essa reação, tá? Então as reações, no caso aqui, nas reações termoquímicas, elas são divididas basicamente em reações endotérmicas, que precisam de calor para acontecer, e exotérmicas, na qual elas liberam calor como produto da reação. A gente viu as reações químicas, então tem as chamadas equações termoquímicas, no qual essas equações termoquímicas é a combinação de uma equação química balanceada, tá? O importante também aqui é o balanceamento de uma reação, tá? Porque isso vai influenciar no produto, no caso aqui do calor, que é a entalpia. Então, o correspondente valor de ΔH, que é a variação da entalpia, para a reação e todos os fatores que podem influenciar nessa entalpia, é chamado de equação termoquímica. Então, o que influencia para que você possa montar essa equação termoquímica? O estado físico de todas as substâncias, tá? Então, vamos lembrar os símbolos químicos lá das reações químicas. Então, é muito importante, variou o estado, vai variar também esse calor da reação.
A variedade alotrópica, quando existia, a gente também viu a alotropia, então é muito importante também saber qual é a forma da qual aquele elemento está dentro da reação e também as condições físicas em que ocorre a reação, ou seja, temperatura e pressão. Então aqui a gente vai ter um exemplo, tá, de uma equação termoquímica. Então, quando além de todos os requisitos para definir como os reagentes e os produtos se encontram no estado padrão, forma mais estável nas condições normais de temperatura e pressão, o ΔH é chamado de variação de entalpia padrão por mol. Então, o que acontece aqui? Um exemplo, você tem o carbono no estado sólido, tá, que é um estado padrão, o oxigênio no estado gasoso, que também é um estado padrão, produzindo CO2 gasoso. Então, se está tudo aqui no estado padrão, se estão nas condições normais de temperatura e pressão, então a variação, o calor liberado aqui nessa combustão, no caso aqui você está vendo que se ele é negativo, é uma reação, se ele é negativo, ele é uma reação exotérmica, então ele é chamado de entalpia padrão. E você tem vários tipos de entalpia, tá? De acordo com a reação. No caso de uma reação padrão, ela pode também ser uma reação de combustão. Você tem a entalpia padrão de formação por mol, tá? Você tem a entalpia de fusão, se uma reação for de fusão. Você tem a entalpia de vaporização, se o calor liberado for vapor. E você tem a entalpia de ligação, quando uma equação ela está formando ligações. Então, de acordo com o tipo de reação, você também tem o tipo de entalpia. E para finalizar aqui, gente, é muito interessante o seguinte, que através das variações das equações químicas, das equações termoquímicas, a gente consegue prever a entalpia de outras reações. Vou dar um exemplo aqui, tá? Que essa aqui é chamada, ó, quando o ΔH é uma função de estado, ou seja, ela varia de acordo com a temperatura, com a pressão, ela pode ser calculada por várias etapas da reação. Essa é a chamada lei de Hess. Essa lei de Hess, gente, também é muito importante que vocês procurem questões para vocês poderem resolver, para poder compreender como é que funciona esse cálculo aqui das entalpias a partir da lei de Hess. Trazendo um exemplo aqui para vocês, você tem o seguinte, você tem uma reação padrão, que é aqui do grafite, mais uma reação do grafite, tá? Olha a forma alotrópica dele, é o grafite. Formando CO2, que você tem uma reação exotérmica com ΔH. Quando você tem aqui uma outra reação, no qual forma a água, você tem um outro ΔH. E você tem uma outra reação aqui, que tem um terceiro ΔH. Então, o que acontece? Se o primeiro ΔH ele tem um determinado valor e somando as duas reações, ela forma uma terceira, você pode fazer o quê? Você pode fazer como se fosse uma subtração mesmo desses produtos. Você tem oxigênio aqui, tá? Você tem aqui, no caso, a água, as moléculas de água, você tem aqui. Se você tem ela nos produtos, você pode cortar ela dos reagentes. Então, fazendo aqui como se fosse uma subtração, você chega numa outra reação e no qual aqui você tem um ΔH que pode ser calculado a partir dessa equação. Então, é muito importante que vocês exercitem, tá? Eu estou trazendo aqui para vocês uma revisão dos conceitos principais que caem na prova do Enem. Então, agradeço vocês por mais essa aula e fico no aguardo da próxima. Muito obrigada.